Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta, especialista em dependência química e processos de autoconhecimento. Na última aula que eu dei na clínica onde eu trabalho, eu falei sobre os aspectos da doença, da dependência química e da adicção. E muitos pacientes lá falaram sobre a esquizofrenia. Bom, fui estudar alguns materiais a respeito e preparei esse vídeo hoje para a gente estar falando um pouco sobre esquizofrenia e quais são os tipos de esquizofrenia. Eu também observo muitas famílias quando o paciente chega em já traçar um diagnóstico do paciente como se ele já fosse um esquizofrênico. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que existem vários tipos de esquizofrenia. E nesse vídeo hoje eu vou estar falando um pouco sobre cada tipo de esquizofrenia. Tamo junto? A palavra esquizofrenia, que significa literalmente mente dividida, tem origem no grego antigo e caracteriza um problema de saúde que afeta um número alto de pessoas. Os sintomas dos vários tipos de esquizofrenia podem passar por comportamento apático, isolamento social e reações desajustadas, chegando a transformar a inquietação em fantasias. Bom, embora o problema seja investigado há muitos anos, ainda não existe unanimidade sobre suas causas. Uma das hipóteses é uma deficiência na produção ou na ação da dopamina, um neurotransmissor que leva informações para o corpo. O tratamento ele pode combinar psiquiatria e psicologia com a terapia em atividades diferentes. Mas o principal problema é a falta de informações que ainda existem sobre a esquizofrenia. Isso faz com que exista um atraso no diagnóstico, exigindo alguns anos até a detecção. Bom, pensando nisso hoje, nesse vídeo, eu vou te explicar um pouco melhor quais são os tipos de esquizofrenia. Bom, embora existam debates sobre o quão precisos são os tipos de esquizofrenia, ainda há 7 subclassificações no CID-10. É uma ferramenta usada pelos médicos para classificar as doenças comuns e os transtornos de saúde mental, que não são mutuamente exclusivas. Bom, primeira, paranoide. A esquizofrenia paranoide é associada a delírios de perseguição e grandeza, assim como ideias ilógicas e irrealistas, podendo apresentar alucinações. Esse é o tipo identificado com mais facilidade. Os pacientes eles podem agir de forma desconfiada, principalmente porque esses sintomas fazem com que a pessoa ela confunda a linha entre o que é real e o que não é, dificultando a vida normal. Esse é o tipo mais comum do transtorno, apresentando sintomas mais leves no início. Por isso, ele pode ser confundido facilmente com vários outros. Entre os sinais, aparecem pontos como menor socialização, insônia, irritabilidade e problemas no desempenho escolar. A fase inicial é chamada de prodrômica e os sinais de alerta eles costumam aparecer quando os sintomas mais característicos são trazidos à tona. Isso inclui ver coisas que os outros não estão vendo, desconfiar das intenções das pessoas e ter dificuldade para manter o pensamento claro. Segunda, hebefrênica. No tipo hebefrênico, as respostas emocionais são superficiais ou não fazem sentido para o contexto. Além de comportamento considerado bizarro, crenças irreais e percepções falsas. O termo hebefrênia também tem origem no grego e estando associado à adolescência. A razão e o fato de o transtorno se iniciar com mais frequência na puberdade. O problema ainda pode ser reconhecido pelas falas desorganizadas e pela esquizofasia.
é um termo usado para a mistura de palavras aparentemente sem relação entre si. Às vezes, a desorganização também surge no comportamento, atrapalhando os hábitos, como se alimentar e tomar banho. Um dos pontos que mais chamam a atenção são as reações sentimentais, consideradas pouco esperadas nos contextos em que aparecem. Por exemplo, com risadas em situações tristes ou ausência de prazer em eventos positivos. Terceira, catatônica. A esquizofrenia catatônica, ela tem um comportamento motor um pouco mais chamativo. Aqui o paciente ele pode ficar imóvel como uma estátua, tornar-se mudo e perder boa parte das ações voluntárias. Às vezes, esses estados acontecem após períodos de atividade motora impulsiva. Embora tenha sido associada à esquizofrenia por muito tempo, a catatonia também é observada em transtornos de humor e outras condições mentais. Por isso, debate-se se o problema é realmente um diagnóstico independente ou um traço de outros transtornos. Aqui o reconhecimento é importante, já que a condição ela atrapalha o desenrolar da vida das pessoas. Em alguns casos, elas não conseguem realizar ou interromper ações, podendo seguir por movimentos repetitivos. Quarta, indiferenciada. Um dos tipos de esquizofrenia que não são percebidos rapidamente é o indiferenciado. Isso porque ele conta com uma diminuição lenta nas interações e nos interesses. Assim, as emoções dificilmente se aprofundam e as ideações são muito simples, apenas ligadas a coisas diretas. Os pacientes ainda passam a diminuir a atividade mental e o uso de recursos internos, além de regredir os comportamentos para formas mais simples. Por fim, há uma indiferença e uma apatia em relação ao mundo externo. Boa parte do diagnóstico nasce a partir da percepção de que há presença de sintomas psicóticos, mas sem os critérios para outros tipos de esquizofrenia, como a paranoide, a catatônica ou a hebefrênica. Quinta, depressão pós-esquizofrênica. A depressão pós-esquizofrênica, ela aparece após a esquizofrenia e conta com sintomas pouco intensos. Isso significa que há sintomas comuns de depressão, mas com alguns mais leves de esquizofrenia. Não é incomum ver pacientes esquizofrênicos desenvolverem depressão. E nem sempre as pessoas próximas percebem isso. Geralmente, o problema é encontrado quando um paciente ele passa por uma experiência depressiva ao superar a esquizofrenia. Na maior parte das vezes, ele apresenta sintomas mais leves, sem levar à classificação de episódio depressivo grave. Entre as teorias do motivo de a depressão pós-esquizofrênica acontecer está o isolamento social provocado pela esquizofrenia, um fato de risco para o transtorno. Outra hipótese é o envolvimento com álcool ou outras drogas, algo que acontece com frequência entre os pacientes. Sexta, residual. A classificação residual não tem as características que costumam definir os outros tipos de esquizofrenia e, por isso, é considerada menos grave. São pacientes que têm um histórico com um problema, mas mostram poucos sintomas psicóticos. Uma das formas de observar a residual é pela pouca presença dos sintomas positivos, simbolizados pelos traços que aparecem nos episódios de esquizofrenia, como alucinações, delírios, distorções e etc. Nesse caso, os sinais mais comuns são os sintomas negativos, que acontecem nas respostas emocionais e nos processos de pensamento cotidianos.
Você se lembra de quando citamos aqui, né, as reações emocionais que não faziam sentido para o contexto? Então, elas são um exemplo. Sétimo, simples. Na esquizofrenia simples, há poucos sintomas positivos graves e os negativos se desenvolvem de forma lenta. Aqui, apatia, isolamento social e humor baixo são, talvez, os pontos que você possa ver com mais frequência. Embora o diagnóstico dos tipos de esquizofrenia tenham avançado com os anos, não é possível dizer o mesmo do aspecto social. Os pacientes ainda sofrem com estereótipos, fazendo com que o apoio terapêutico seja útil também para lidar com o preconceito. Além do trabalho como terapeuta, a esquizofrenia tem um tratamento com grandes avanços no mundo farmacológico. Hoje, existem medicamentos capazes de controlar os sintomas e diminuir as chances de recaída. Queridos, a maior barreira que nós temos que quebrar é o preconceito. Muitas pessoas taxam como loucos a pessoa que tem, né, a esquizofrenia. É possível hoje, através do tratamento farmacológico, através de um tratamento psicológico, terapêutico, a pessoa ter qualidade de vida. A gente viu aí há 20, 30 anos atrás, né, esses manicômios que receberam muitas pessoas e que, ao invés de ajudá-las, só pioraram a situação. Então, hoje, pelo avanço da ciência, pelo avanço da farmacologia e principalmente da neurociência, mais especificamente falando da neurociência do comportamento, que é a área ao qual eu estudo, a gente vem conseguindo alcançar resultados positivos para esses tipos de pacientes. E quando a pessoa ela é esquizofrênica e ainda faz o uso abusivo de substâncias psicoativas, isso só agrava a doença, né, o pilar inicial aí, que é a esquizofrenia que nós estamos falando hoje. Então eu espero que você tenha absorvido essas informações e que você tenha entendido os tipos e a forma de tratamento. Legal? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, que eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir essas informações que nós aprendemos juntos hoje. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu, família!